Salve, salve, alunos! Chegamos aí para mais uma aula de história. E eu digo história geral. Estamos entrando agora na segunda unidade do conteúdo do primeiro ano. Então, nós já terminamos o primeiro conteúdo, né? De toda a primeira unidade. Agora já estamos começando a segunda unidade e depois, lá na frente, a terceira unidade. Tá bom? Na aula de hoje, o que nós temos aí? Joga no quadro? Beleza. Nós iremos trabalhar nesta aula sobre os hebreus, os fenícios e os persas. Olha que legal. Vamos entender como que se deu a formação dessa sociedade, a cultura dessa sociedade, né? E a economia, assim como a vocação marítima e comercial, que nós temos aí, a organização política e social, o grande império do Oriente. Eu quero falar para vocês que, vejam só, a nossa linha do tempo, nós começamos com a pré-história, nós falamos sobre o homem caçador e coletor, do paleolítico, do neolítico, a transição, que é o mesolítico, e aí viemos sobre o sítio arqueológico no Brasil. Falamos do Walter Neves, o cara que fez a reconstituição da Luzia, da professora Niede Guidon, lá da Serra da Capivara, no Piauí, lá em São Raimundo Nonato. E aí viemos, até chegarmos nas civilizações antigas. Aí falamos sobre os amoritas, os caldeus, os assírios, os persas, né? Aí já enviamos também para a China, a Índia, que mais? Nós falamos sobre o Egito, né? Roma, não é isso? Roma não. Aí agora partimos para quem? Hebreus, fenícios e persas. Só para vocês situarem as civilizações ao longo da história que nós estamos estudando, tá bom? Fique atento, abra o teu caderno, faça as anotações para a gente mandar bronca, tá certo? Olha lá. Para a aula de hoje, o que nós temos como habilidade? Você deverá identificar os significados históricos, geográficos das relações de poder entre as nações, tá bom? Assim como também você deverá analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas de suas implicações socioespaciais, né? Negativo. Avançamos aí, olha aí. Aí nós temos os fenícios, hebreus e persas, tá certo? Aluno, lembra que nós falamos para vocês lá atrás, quando eu coloquei para vocês a imagem dos guerreiros persas? Olha aqui os fenícios, grandes navegadores, e os hebreus, né? A descendência aí. Tudo isso nos remete um entendimento cultural, social, político, econômico. Tá bom? Olha só. O que nós vimos aqui são os grandes guerreiros persas. Quando eu falei para vocês, lá na última aula, quando esses camaradas eles eram excelentes arqueiros. Lembram? Pois é. Agora, aluno, vem aqui. Vocês irão aprender agora uma história dos fenícios, que essa civilização, cara, pense no povo que já sabiam navegar em alto mar. Primeiro, aprenderam a fazer embarcações. Joga na tela para te ver. Olha o tipo de embarcação deles. Olha aí. Essa coisa aqui, aluno, bem na ponta, eles colocavam uma carranca. Vem aqui. Sabe o que é carranca? Carranca era uma figura mitológica que ficava bem na ponta da embarcação, para poder espantar os maus espíritos. Olha que legal. E esses fenícios, eles acabavam navegando por várias partes do planeta. É isso mesmo que vocês viram. Então, se tem mais interesse, procure conhecer um pouco mais sobre a história dos fenícios, que você vai ficar encantado. E os hebreus, eles já entram na parte bíblica, que também você com certeza deve conhecer. Tá bom? Avançamos. Quais são as influências culturais dos povos hebreus, dos fenícios e dos persas?
olha aí, aluno, que estão presentes em nossa sociedade. Você sabe quem são? Bom, então vai aprender. Por quê? Aluno, foram e são influências que se perpetuam até os dias atuais. Sabiam disso? Claro que quando você vê que uma influência é boa, positiva, você copia. Quando ela é negativa, você esquece, né? Abandona. Olha lá. Hebreus. Quem são os hebreus? A herança cultural monoteísta. Por que isso? Nós temos dos hebreus essa herança, nós herdamos dele a herança monoteísta. Por quê, professor Loresmar? Porque antes dos hebreus, as civilizações, elas eram politeístas, tá? Elas eram politeístas. Ou seja, professor, eles possuíam mais de um Deus. Olha, os gregos, por exemplo, lembra que eu falei para vocês, os gregos que tinham a divindade entre seres humanos e animais? Ó, Minotauro, corpo musculoso de homem, a cabeça de um touro. Aí temos a questão de Zeus, né? Os deuses mitológicos. Também na civilização antiga, tiveram alguns povos que possuíam vários deuses. E isso é bacana. Lá na própria China, tinha os deuses chineses, né? Lembra lá do imperador Shi Huangdi, o cara que foi enterrado com 6.000 soldados em terracota? Pois é. E agora os hebreus, é com eles que nós iremos adotar a ideia de monoteísta, ou seja, só apenas um Deus. Em vez de vários deuses, você só vai ter um. Esse que nós conhecemos muito bem hoje. Joga na tela. Com isso, senhores, migração, olha só, migração, perseguição, fuga, lutas, cativeiros, dispersão, fizeram parte da história do povo hebreu. E vocês viram que lá atrás eles estiveram presos no cativeiro da Babilônia, não é isso? Passaram mais de 70 anos, se não me falha a memória. Que conseguiram preservar sua cultura mesmo vivendo espalhado pelo mundo. Professor Loresmar, como é que uma civilização ela consegue manter essa cultura mesmo se dissipando, se espalhando? A fé, a crença, a vontade de não deixar morrer e a sua história, de deixar o seu legado, a sua herança, né? Então, os mais velhos acabavam passando para os mais novos essa cultura, né? E com isso se perpetua de pai para filho, filho, neto, e se por diante, né? Então, se você tem uma civilização que você acaba não colocando para frente, não valorizando, qual é a intenção com o tempo? Ela vai acabar. Não é isso? Seguimos. Vamos lá. Os hebreus, eu deixei bem grande aí, ó. Os hebreus, eles não construíram um império. Um império, um espaço geográfico, né? Tipo o Alexandre Magno, Shi Huangdi e outros imperadores. Mas, porém, portanto, todavia, transmitiram à humanidade uma importante herança, que é o monoteísmo. Os hebreus, senhores, eles passaram a acreditar na existência de um único Deus, e não em vários deuses. Por exemplo, as nações indígenas também acreditam em alguns deuses da floresta, o vento, o sol, a lua, tudo isso é Deus para ele, né? Mas os hebreus acreditaram numa única divindade. Agora sim, Moisés, o cara que teve essa inteligência fantástica de subir no Monte Sinai e trazer as tábuas escritas, né? Que Deus teria falado com ele. Então, assim, mediante pesquisa, você vai descobrir, cara, mas será que isso é verdade? Ou não é verdade? Será que Moisés não era um cara muito inteligente?
e construiu aquelas tábuas, e de repente trouxe, o povo aceitou e acreditou, e foi se esticando. Pode ser, ou não. Passa a saber o que Deus teria falado com ele, Deus fez surgir aqueles mandamentos, Deus deu força para que eles pudessem conduzir a humanidade, se juntasse todo mundo e que só existisse um único Deus. Então, assim, existe alguns questionamentos, que esse questionamento que você pode buscar através das pesquisas, tá bom? Avançamos. Na religião. No ano 1800 a.C., olha aí, Abraão recebeu o sinal de Deus. Aí, Abraão, eu tinha falado Moisés, nada a ver com Moisés é outra situação, tá bom? Deixa Moisés quieto. Abraão, ele recebeu um sinal de Deus para abandonar o politeísmo. Viu aí? E passou a viver em Canaã. Olha aí, hoje atual Palestina, aquela região. Nossa, aí você vê o seguinte, vem para mim aqui. Professor, então está explicado, um território bíblico, um território sagrado. Isso vive conflito? Pois é, aluno. É incrível falar isso, mas um território que possivelmente por onde Jesus passou, peregrinou por ali, até hoje vive em conflito entre palestinos, judeus, aquela coisa, aquela briga incansável, faz tempo. Segue no quadro. Com isso, Abraão, tá? Ele passou a ver em Canaã. Isaac, filho de Abraão, tem um filho chamado Jacó. Olha aí. Jacó luta num certo dia com o anjo de Deus e tem seu nome mudado para Israel. Olha aí, através de sonhos, Deus teria falado com ele, e ele mudou o nome de Jacó para Israel. Não é isso? Olha lá. Abraão, então, senhores, é ele que vai conduzir o povo hebreu da cidade de Ur. Lembra que essa cidade, ela é antiga, ela está lá no Oriente Médio, lá no Crescente Fértil, lembram? Essa cidade aqui, senhores, é aquela antigona da Mesopotâmia. Quando eu falei que ela parecia com Nova York, São Paulo, Cidade do México, né? Tóquio, Uruca e Lagash, as principais cidades maiores do mundo antigo. Está aqui na Mesopotâmia, para a Terra Prometida. Mas, professor, que Terra Prometida é essa? É uma terra que daria sustento àquela população. Então, Abraão vai conduzir esse povo. Isso nós estamos falando de 2000 anos antes de Cristo. De lá para cá são 4021 anos, basicamente. Basicamente não, é isso mesmo, tá bom? Que seria a Palestina. A Palestina, então, é a famosa Terra Prometida. Que Abraão em sonho, Deus falou com ele, levar o seu rebanho a essa terra que era fértil em tudo. E assim ele o conduziu, tá bom? Olha lá. Aí vocês observem, trajeto provável de Abraão, que ele teria feito. Olha aqui, aluno, aqui é a cidade de Ur, lá na Mesopotâmia. Basicamente, vocês estão vendo aqui, olha aqui, olha aí, é isso daqui, o crescente fértil. Lembra da minha lua? Pois é. Deixa eu voltar aqui e apagar isso aqui para vocês verem. Bom, vamos lá. Então aqui é Ur. É daqui que Abraão sai. Olha por onde passa. Pela Babilônia, por Rumã, pela Síria, por Nínive, Harã, o Garate, Damasco, e assim vai indo. Até chegar aqui, na Palestina. Tá bom? A saída do Egito sob a chefia de Moisés, é o famoso êxodo, né? Que eles tiveram. A instalação inicial dos pastores hebreus, época dos patriarcas, é aqui que vocês estão vendo, tá bom? E o crescente fértil, a meia-lua que eu fiz com a caneta vermelha, agora há pouco, tá bom? Sentido da expansão dos povos. Avançamos. Olha,
O que a Bíblia diz? A Bíblia é uma importante fonte para o estudo da história, dos costumes e das tradições do povo hebreu. E aí eu costumo dizer para os meus alunos que a Bíblia, ela é o principal livro de história. Você, ao ler a Bíblia, você vai extrair tanta coisa, tantas informações, que é incrível. Eu tenho um livro chamado A Bíblia Contada em História. É incrível. A questão das parábolas, como é que você interpreta as parábolas, né? E com isso, o interessante é que você observa toda e qualquer informação do mundo antigo, tu vai na Bíblia, aí eu tenho lá o Apocalipse, eu tenho o Gênesis, né? Eu tenho os profetas, e aí você acaba caindo numa mina de ouro, que são as informações do mundo antigo, tá bom? Avançamos. O ponto de união das tribos hebraicas vai ser a religião. Lembra-se, o ponto de união das tribos hebraicas está em torno da religião. Os hebreus foram os primeiros povos monoteístas, ou seja, que tiveram apenas um Deus. Porque as outras civilizações anteriores aos hebreus eram politeístas. Monoteísmo vai ser o primeiro, certo? Os 12 filhos de Jacó, filho de Abraão. Cara, você viaja na Bíblia aqui, né? Basicamente você parece que está ouvindo o que o pastor está falando, o que o pai está falando, né? Olha lá. Os 12 filhos de Jacó dão origem às 12 tribos que formavam ou que formaram o povo hebreu. Percebes? Pois é. Por volta de 1700 a.C., o povo hebreu, ele acaba migrando para o Egito. Viu? Sendo escravizado pelo faraó por aproximadamente 400 anos. Nossa! E aí você procura o seguinte, você vai entender que o faraó, inclusive, que fez essa prisão do povo hebreu, você encontra na Bíblia, sabia? Caracas, 400 anos é muito tempo. Que foram escravizados, foram explorados. A libertação do povo hebreu vai ocorrer em 1300 a.C. A fuga do Egito foi comandada por Moisés. Lembra aí que eu estava certo do Moisés que ele entra? Pois é Moisés que vai conduzir a fuga do Egito. Abraão é o cara que vai ter a inspiração e etc, etc. Moisés que recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, tá vendo? Eu estava certo de novo. Foi Moisés que recebeu as 2 tábuas, sabia? Com escrita. Então eu não errei. Quando ele sobe, Moisés era o seguinte, lembra mim, ele estava comandando, levando o seu rebanho, o seu povo, passando por uma área muito seca, sem alimento, sem água, e o povo cansado resolve parar. E quando para, ele sobe até um monte, chamado Monte Sinai, e ali ele passa de 2 a 3 dias. Segundo, ele foi falar com Deus para pedir inspiração. De 2 a 3 dias. E aí, ele volta com 2 tábuas de pedra, onde foi esculpida. E segundo a Bíblia, ele fala que Deus escreveu naquelas pedras os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento. Né? Não tomar o seu santo nome em vão. Guardar os domingos e festas. Honrar pai e mãe. Não matar, não furtar. E etc. Você vai indo, né? Os 10 mandamentos. E ele desce e ele mostra para o seu povo. E ali ele consegue fazer o povo acreditar que Deus falou com ele. E ali, checkmate. Aí que o povo tiver mais certeza ainda. E aí é quando eu te falo, e será que Moisés, ao demorar esses 2, 3 dias, não teria ele mesmo feito essas tábuas? Ou foi de fato uma inspiração divina, que Deus falou com ele, Deus esculpiu na pedra. Aí
cabe a você, aluno, pesquisar. Eu coloquei somente uma semente para que você possa correr atrás, tá bom? Segue no quadro. Então, Moisés foi o cara que conduziu o povo fugindo do Egito, tá bom? Olha lá. Professor, e a Palestina? Pois é, a Palestina, senhores, é uma estreita faixa de terra entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo. A Palestina é uma estreita faixa de terra entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo. Olha aqui a imagem, essa daqui, ó. Crescente fértil, terra também de hebreus, fenícios e persas. Perceberam aí? Olha aí. Aqui é a região do crescente fértil. É como se fosse uma meia-lua. Você já viu isso aqui várias vezes comigo. Aqui nós estamos, a Palestina. Então, sair de Ur, que fica aqui embaixo, para ir para cá, é muito longe. E eles foram a pé. Tá certo? Aí, bem aqui, para vocês que não conhecem a história, bem aqui é o canal de Suez. O que deu problema agora com a embarcação que ficou entalada. O canal de Suez pertence ao Egito, aí tem Israel. Os franceses também colaboraram para construir. Isso em 1956. Tá bom? Que teve, inclusive, a Guerra de Suez. Tá? Bom, avançamos com isso. Só para vocês terem uma ideia onde é que fica o crescente fértil. Quando eu voltei aqui, ó, a Palestina, é essa pequena faixa que vocês estão vendo aí, ó, de terra. Tá? Vamos lá. Veja aí. Aí, esse aqui é o mapa geral, né? Daquela área dos Emirados Árabes. E aí eu aproximei. Aonde fica Jerusalém? Meus queridos, quando se fala entre o mar, ó, entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo. Então, aqui está o mar Mediterrâneo. Então, por aqui vai estar a Palestina. Olha aí. Tá? Aqui vai estar a Palestina. A Palestina, como foi falar com vocês, ó, é nessa área aqui. Jerusalém está aqui, ó. Palestina está aqui, ó. Tá? E aí mudou muito. A faixa de Gaza está aqui, ó. Israel, Egito, e aqui vai ter o canal de Suez. Olha o canal de Suez aqui, ó. Israel, Egito, e aqui o canal de Suez. Tá? Avançamos. E os fenícios, professor? Inicialmente os fenícios, eles ocuparam as terras entre as montanhas da Síria. Opa, vou colocar a cara aqui. Eu vou aproveitar e colocar o branco, agora sim. Inicialmente os fenícios ocuparam a montanha da Síria. Branco? Eu pedi branco. Agora sim. A montanha da Síria e o mar Mediterrâneo. Os fenícios, tá, aluno? Os fenícios aqui, ó. Tudo bem? Olha lá. Aqui está o local. Colônias e rotas comerciais fenícias. Olha só por onde os caras andavam, senhores. Aqui embaixo, ó, olha o meu pontinho vermelho. Tiro, Damasco, Biblos, Ugarite, Síria. Olha por onde. Acompanha a seta, aluno. Acompanha a seta. Olha a seta vermelha. Olha a Palestina aí onde está. Lembra aqui, ó. Aqui vai estar o canal de Suez. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou apagar para vocês visualizarem melhor agora. Aí, ó. Olha o canal de Suez. Essa pequena faixa aqui, ó. Em vez de você contornar toda a África, você encurta o caminho por aqui. Por aqui, ó. E aí você chega na Europa muito mais rápido. É incrível, né? Mas foi uma saída geniosa para o mercado, ó. E aí, acompanhando o raciocínio, a seta vermelha foi por onde os fenícios andaram. Então, professor, dá para perceber que os fenícios, eles exploraram todo o mar Mediterrâneo.
Aluno, joga na tela aí, ó. Aonde vocês estão vendo toda essa parte azul é o mar Mediterrâneo. Aluno, essa é a área mais rica em culinária do mundo. Sabiam disso? O tipo de alimentação que eles usam até hoje, cara, chega numa idade altamente avançada, sabia? Todo o mar Mediterrâneo aí, ó. Bem ali na ponta tem a Itália, aqui, ó, Roma, aqui nessa parte aqui, ó. Viu? Ásia Menor, o Mar Negro, ó. Sicília, Sardênia, Cartago, tudo isso aí, ó. Observe aqui, ó. Na Península Ibérica, era rica em quê? O arroz, certo? Algodão, assim por diante. Aí, madeira, viu? Tudo isso aqui é a riqueza. O que eu podia encontrar na África? Olha aqui, escravos. Olha aqui, em Damasco, cerâmica. Cereais, olha aqui, na Península Ibérica. Metalurgia, vidro, papiro, sal, têxtil, marfim, ouro, prata, cobre, estanho, chumbo e madeira. Tudo isso era o produto que os fenícios estavam atrás. Fechou? Olha lá. Na sequência, a civilização fenícia desenvolveu-se na Fenícia, território do atual Líbano. Ah, professor, então quer dizer que a Fenícia, ela é hoje onde é o Líbano? Pois é, o Líbano. Nossa, que legal, professor. Pois é. Quando o território foi criado pelos fenícios, hoje se chama Líbano. Olha só que riqueza, aluno, que vocês estão vendo. Tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Na economia fenícia, o que nós temos aqui? Vamos ver. Esse povo dedicou-se no comércio marítimo. Não tinha ninguém que sabia navegar melhor do que os fenícios, tá? E os vikings também. Depois eu te falo sobre os vikings. Mantinha contato comerciais com vários povos da região do Oriente. As cidades fenícias que mais se destacaram na antiguidade, olha aí, Biblos, Tiro e Sidon. Aquela imagem, agora há pouco, eu vou voltar, tá aí. Eu vou limpar para vocês. Eu vou limpar para que nós possamos visualizar melhor. Aluno, olha aí as principais cidades. Veja aqui, ó. Biblos, Tiro e Sidon. Tá aqui, ó. Tiro, Biblo e que é a Síria, né? Palestina, Egito, assim por diante. Tá bom? Olha lá. E aí, eu mostro que comércio era a principal atividade econômica dos fenícios. Observe, senhores, essa embarcação. O tanto de homens. Os homens estão aqui embaixo. Ó, aqui embaixo. Olha aqui a seta. Olha aqui a seta. Estão aqui embaixo trabalhando. E lá em cima os guerreiros. Embarcações gigantescas. Tá bom? Olha aqui o leme. Aqui é o que controla para onde a embarcação vai. Tá? E aqui os caras estão os remadores. Perfeito? Então, a principal atividade dos fenícios era o comércio. Tem dúvida, aluno? Não, né? Podemos avançar então. Olha lá. Com isso, e a religião, professor? O que o senhor fala da religião? Vou mudar aqui o meu pincel para o branco. Ok? Ok. Na religião, deixa eu falar aqui para vocês. Os fenícios, olha aí, eram politeístas. O primeiro povo a se tornar monoteísta são os hebreus. Dúvida, aluno? Beleza. Não, né? Só que os fenícios, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e eram antropomórficos. Ou seja, parte homem e parte divindade. Não é isso? Sendo que cada cidade possuía seu deus. Por exemplo, Baal é senhor. Acreditavam que através do sacrifício de animais,
e de seres humanos, eles poderiam diminuir a ira, a raiva, o desgosto dos deuses. Por isso, eles praticavam alguns rituais. E isso com algumas frequências, ou certas frequências. Principalmente antes de momentos importantes. E aí, não deu outra. Essa cultura fenícia, de ser politeísta, antropomórfica, isso acaba se repercutindo. Olha só, nós estamos há 1.700 anos antes de Cristo. Isso acaba se revigorando, se assemelhando à nossa culturas andinas, dos incas, dos maias e dos astecas. Astecas e maias, por exemplo, utilizavam-se do sacrifício humano para agradar os deuses. Na Grécia era a mesma situação. Entendeu? Então tem muito disso de achar que o Deus é antropomórfico. E através... Atenas, lembra lá do labirinto de Quinosso? Que morava o Minotauro? Pois é. As mitologias, tudo isso influencia. E aí, quando vocês observaram, em algum período do ano, se fazia com frequência esses rituais. Dava de comer a um Deus, ou então dava de alimentar espiritualmente esse Deus. Uma coisa assim fantástica, tá bom? Avançamos, olha aí. Com isso, observe aqui, senhores. Deixa eu colocar aqui o vermelho. Aqui observam uma moeda fenícia. A embarcação, os guerreiros e o dragão do alto mar, né? Seriam os monstros marinhos. Avançamos. Veja aí. Essa embarcação que foi esculpida na parede. Legal, né? E aqui na ponta, observe aqui, aluno. Aqui é uma carranca, que é uma cobra. Ou seja, para espantar os maus espíritos. Embarcação à vela e também tem remadores. Certo? Olha aí. O comércio dos fenícios exigia um sistema de controle prático e também eficiente. Aí, senhores, eles criaram o próprio alfabeto, que nós chamamos de alfabeto fenícios. Tá certo? Observe que também vai poder se comparar, quase se comparando, ao hieróglifo dos egípcios. Olha aí, novamente, uma embarcação deles. Olha a ponta, certo? A vela e os remadores aqui, os remos. Tá? E o cara que está conduzindo aqui a embarcação. Fechou? Olha lá. E os persas? Nós falamos sobre os hebreus, falamos sobre os fenícios, agora vamos para os persas, que são os últimos. Os persas ocupavam a região nordeste da Península Arábica e também uma parte da porção oriental do Golfo Pérsico. E os persas vai ser os árabes, né? Vai ser os árabes hoje, naquela região do Oriente Médio. Olha lá. Também vocês já viram e assistiram esse filme, os persas, onde eles são caracterizados como guerreiros, valentes, habilidosos, sabem muito bem como ganhar uma guerra. E aí o conflito aí, senhores, é com lança e com escudos. E basicamente nós já vamos adentrar na questão lá na frente dos espartanos, tá bom? Olha lá. Região de origem dos persas. É essa que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui. Aqui, onde vai ter o surgimento. Ou seja, novamente, nos Emirados Árabes, né? Na região árabe. Ali do Oriente Médio. Dentro do crescente fértil. Se eu for desenhar para vocês aqui o crescente fértil, é isso daqui, ó. Novamente. Então, as civilizações antigas, senhores, é dessa área aqui, ó.
Observe que o homem caçador-coletor que surgiram na África, se espalha para a Europa, pela Ásia. Olha só a questão da Ásia e da África aí. Egito, Palestina, Síria, toda essa região tem os povos bem antigos. Agora estamos falando especificamente sobre os hebreus, os fenícios e os persas. Tá bom? Deixa eu apagar para que vocês possam visualizar melhor. Tá bom? Olha lá. Expansão do Império Persa. Aluno, observe que aqui no meu X é o surgimento da origem desses persas. E toda essa área que vocês estão vendo de um rosa bem clarinho, foi por onde os persas se expandiram. Ou seja, todo o mar vermelho, uma lateral dele, ali a região do Egito, eles conquistaram. Palestina, Síria, Mar Negro, Mar Cáspio, Oceano Índico, Golfo Pérsico. Nossa, professor, então esse grupo aqui foi o que mais destacou. Sim, é o que vocês estão vendo aí. Ou seja, eles poderiam ser chamados senhores dos mares, né? Ou das terras. Mar Mediterrâneo, Mar Negro, Mar Cáspio, Oceano Índico, Mar Vermelho, todos os mares eles conquistaram. Expandiram o território deles, na verdade. Incrível, né? Olha lá, avançamos. Os persas ocuparam a região da Pérsia, que é o atual Irã hoje. Isso já falei para vocês em outras aulas, lá atrás. Este povo dedicou-se muito ao comércio, fazendo dessa atividade sua principal fonte econômica. Na política, era toda dominada e feita pelo imperador, um soberano absoluto que mandava em tudo e também em todos. O rei era considerado um deus. Desta forma, o poder era de direito divino. Deus escolhia quem deveria governar. Nesse caso, no entendimento deles, tá bom? Olha lá. Agora sim, Ciro o Grande. Vem para mim, aluno. Eu já expliquei. Eu tenho o Alexandre da Macedônia, que é também o Grande. Eu tenho o Xin Hongti, o imperador chinês, que também é o Grande. E vários outros que serão Dário o Grande. Agora tem o Ciro, o Grande, pela forma de como conduzir o seu império. Fala na tela. Deu início à ampliação do território sob o domínio dos persas. Ciro Grande. Esse aqui é o monumento do Parque Olímpico de Sydney, na Austrália. Olha aqui, esse aqui é a figura do grande imperador, certo? Dário dividiu o império em satrapias para melhor administrá-lo, em decorrência da grande extensão alcançada pelo império. Cresceu tanto que eu deveria dividir para melhor administrar. Os povos dominados pelos persas podiam conservar seus costumes, suas leis, sua religião e sua língua. Era obrigado, porém, a pagar tributo e também servir ao exército. A administração dos imperadores, aí eu tenho, ela é centralizada, a criação de satrapias, língua única, o aramaico, a padronização dos pesos e das medidas e a cobrança de altos impostos, que são os tributos. A escultura em relevo de tijolo vidrado, encontrada nas ruínas de um palácio em Persépolis, no detalhe, um pai de guerreiro persa, como vocês observem aqui. Tá? E aí o grande Ciro, o grande imperador. E a religião era dualista, ou seja, o zoroastrismo, a principal religião deles. Tá? Fechamos aí, a religião dualista, teórica, e o livro sagrado deles era a Avesta. Teórico é o Zoroastra. Tá bom? Aluno, vem para mim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e agora vocês até daqui a pouco. Tchau, tchau.